Hoje é dia 2/8/2022. São 10 horas e 40 minutos numa terça-feira, em Franca, São Paulo. 24 graus, um dia sem nuvens no céu. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico, o futuro das religiões. É um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. Universalismo crístico, uma busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar. O universalismo crístico adota uma metodologia simples, uma metodologia filosófica que se baseia em 3 alicerces principais. O principal deles é o referendado por Jesus, filho de José. Amai-vos, e no amor sereis conhecidos. Os meus seguidores, os meus copiadores, serão conhecidos por muitos se amarem. O amor para a humanidade do terceiro milênio será mais que uma proposta filosófica, mais que uma postura moral, uma postura emocional. O amor representa a vibração mais alta que qualquer um de nós, em qualquer ponto da evolução em que estagiemos, possa oferecer a si próprio e oferecer de retorno e em gratidão, em reconhecimento à harmonia cósmica. Amar representa se empoderar. Haja vista o próprio Sananda, o Jesus, filho de José, aquele que tem 13,5, 13,8 bilhões de anos, tão antigo quanto o próprio Big Bang. E segundo o grupo Plataforma de Oração, há uma entidade incrustada na própria vibração da Terra, um ser que é mais antigo que o próprio Sananda. Tem pelo menos 5 ou 8 bilhões de anos, mais antigo que o protótipo de homem de bem, que o Verbo que se fez carne viveu entre nós e até hoje não o vivenciamos, não o reconhecemos, questionamos a sua própria existência, como que para acomodar a nossa preguiça moral, no sentido de não atendermos às orientações inatas, às orientações inscritas na própria consciência, uma vez que cada um de nós é resultado do amor incondicional do próprio autor da vida, da própria fonte criadora. E Jesus foi a resposta a todas as dores, a todos os clamores nominados e historiados no Velho Testamento. A resposta do Altíssimo foi aquele que pôde nos ensinar e, mais que isso, vivenciar de tal forma este valor, este empoderamento, que ele disse que aquilo que ele fez, que ele faz e que fará,
podemos fazer se o quisermos. Basta que sejamos um com Ele, assim como Ele o é na fonte criadora. Diz mais ainda que todo aquele que não produzir frutos, todo aquele que não estiver em sintonia harmônica com os seus preceitos, serão arrancados da sua videira e levados ao fogo. Aquele que com ele não junta, separa. Aquele que está em cima do muro, aquele que não é quente, que não é frio, será cuspido de sua boca. Jesus, em momento algum, deixou de dizer que Ele é o Mestre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a expressão mais lídima, mais cristalina, mais diamantina do que representa o melhor ressonar com o Altíssimo, que é a vivência do amor. Então ele diz que amemo-nos, estagiemos no amor. E esta é a referência primeira do universalismo crístico. Decorrência disso, nós temos a compreensão de que se somos herdeiros da divindade, deuses em potencial, recebendo por graça um dom inalienável, irrecusável da imortalidade. Como nós referendamos Jesus com 13,8,5 bilhões de anos a 4,5 bilhões de anos, na companhia do Cristo cósmico, que tem 10 anos, 10 bilhões de anos mais antigo que ele, construíram este chão da terra, essa escola, este recanto, este aprisco, no qual Jesus, após ser flagelado, após nos perdoar, rogando ao Pai que nos perdoe porque não sabemos o que estávamos fazendo, tamanha é a nossa ignorância, daquela época e até o presente momento, uma vez que tergiversamos de todas as formas para não atender os lídimos apelos do amar. Amar representa a harmonia social, representa a nossa própria paz de espírito, representa uma fonte inesgotável de sabedoria, de paz, de segurança. Então, por que temos adiado tanto este encontro? Qual o motivo? Por quê? Não empreendemos uma jornada segura, atendendo a este lídimo apelo deste preposto do Altíssimo. Mas, como dizíamos, segundo o grupo Plataforma de Oração, há um ser que se alimenta justamente dessas antivirtudes. Aliás, duas fontes que se alimentam. Uma primeira delas é um chamado Sol Negro. Sol Negro é como que algo que absorve, é como se fosse um esgoto de nossas emanações pútridas, anti-valor, aquilo que não ressona com o amor, mas pelo contrário, pelo desrespeito ao outro, o que quer dizer desrespeito a si próprio. Porque hemos de entender que, como segundo preceito do próprio universalismo crístico e referendado
por Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José, é que nascemos de novo, reencarnamos em uma dessas várias moradas da casa do Pai, circunstanciados por uma lei do eletromagnetismo que até então é referendada como a lei do karma. O karma positivo, nosso bom tesouro, aquilo que acertamos, agimos de acordo com amor, agimos de acordo com a orientação da consciência, agimos de acordo em ressonância com a própria fonte criadora. E o nosso mau tesouro, aquilo que a antimatéria agregada ao nosso estados viventes nos acompanha e traz sempre as pontas soltas junto às quais temos que reconsiderar comportamentos, pensamentos, decisões. Acertarmos junto àqueles os quais ferimos, aqueles os quais geramos dificuldades maiores. Fomos os algozes, conscientemente ou inconscientemente. Então há necessidade de que a própria lei do eletromagnetismo nos traga essas consequências para que, vivenciando as mesmas circunstâncias que criamos para os outros, ou seja, fazendo aos outros aquilo que não desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. E assim compreenderemos que o desrespeito ao próximo, o desrespeito à vida, o desrespeito à natureza, o desrespeito a esse burrito que nos carrega durante a nossa estadia nesse chão da terra, que é o nosso próprio corpo. Referência esta do próprio Francisco de Assis. Uma vez um de seus seguidores disse-lhe que alguém judiava muito de um animal que o servia humildemente, o servia incontestavelmente. E ele ficou admirado porque ele tinha tal empatia pelos animais que estes vinham até ele. Francisco de Assis conversava com os animais. Os animais não tinham medo dele, não fugiam dele e ainda ouviam a sua palavra. Sentiam a sua vibração, digamos assim. Então alguém dizer que um burrico estava sendo muito judiado, muito castigado, ele falou: me traga imediatamente, tenho que repreender este irmão. Como que pode uma coisa desta? E aí este seguidor de Francisco de Assis diz que este algoz do burrico era ele próprio, porque ele judiava, ele flagelava muito o próprio corpo. Às vezes se impunha cilícios, autocastigos, acreditando que desta forma reforçaria o espírito. E depois disso ele passou a ter uma profunda relação de gratidão, de bondade, de pedidos de desculpas sucessivos por tudo aquilo que infligiu contra o próprio corpo. Então agir contra o próprio corpo, contra as graças que recebemos nesse chão da terra, as graças que recebemos ad eterno, é agir inconsequentemente contra nós mesmos. O primeiro alicerce, então, é o amor, é o empoderamento. Conforme nós referendamos, um ser muito mais antigo, muito enraizado aqui na Terra, se alimenta dessas antivirtudes e que, à medida em que nós nos atenhamos a este convite de Sananda, de Jesus, filho de José, e busquemos ser seus copiadores, agirmos tal qual, sermos um no Cristo como Ele o é no Pai Celeste,
essas duas forças negativas, que nada mais são que esgotos de nossos antivalores, de nossas opções menos dignas. Eles se alimentam de nossos restos, aquilo que jogamos fora. As energias físicas, as energias psíquicas, enfim, são dignos de pena, da nossa misericórdia, que somente o amor do Pai poderá resgatar-los, tal qual busca resgatar a cada um de nós. Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas, nenhum daqueles que estão em seu aprisco serão esquecidas, se perderão, que Ele, o Consolador, o Paracleto, Ele enviaria outro Consolador, outro advogado, junto às nossas próprias consciências, aonde novas oportunidades, certamente surgidas justamente por esta lei do eletromagnetismo, o karma, teremos que refazer atitudes, posturas, teremos que encontrar uma nova estratégia, uma nova expertise para nos resolvermos perante esses embaraços que ainda estão aí por serem atendidos. Então, no segundo alicerce, nós temos a compreensão da própria imortalidade, a reencarnação e a lei do eletromagnetismo, o karma. E como último alicerce é justamente esta visão renovada, essa visão que temos experienciado cada vez que retornamos à romagem física, que é a infância. Então a nossa atitude de abertura mental, estar sempre pronto para o novo, ela há de ser ad eterna. É a postura dos sábios, aquele que aprendeu a ouvir para saber ajudar, para poder opinar e saber até se deve ou não opinar. Numa segunda parte deste trabalho de Hermes Trismegisto, trazido por Roger Bottini Paranhos, nascido no Rio Grande do Sul, onde reside desde 1969, formado em administração de empresas pela PUC, pós-graduado em sistemas de informatização e telemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele trabalha justamente nesta área, no Banco do Estado daquela localidade. Médium desde a infância, passa a perceber a presença de espíritos necessitados, posteriormente instado, convidado a um trabalho de divulgação de verdades imortais. Ele assim se coloca à disposição de Hermes Trismegisto para a produção desta obra e outras 9. Além desta obra, produzida em 2007, Universalismo Crístico, ele produz uma outra obra de mesmo nome, denominada Universalismo Crístico, esqueci o nome, é tipo um upgrade, né? Uma sequência desta obra. E neste trabalho ele apresenta uma primeira parte, ele próprio contando as suas experiências junto a Akhenaton, Ramatiz, Hermes Trismegisto e junto a regiões do astral inferior, aonde ele, por um vacilo mental elevado, provavelmente até intencional, porque o plano espiritual sempre tem alguma... Esqueci de colocar o carregador. De repente acaba a bateria, né? Ele, por um vacilo elevado,
uma região onde existe ali um castelo. Pessoas mergulhadas em lama, atolados até a boca, até o queixo, naquela lama. E ali um dos magos negros se apresenta a ele e o convida a trabalhar com ele. Há uma relação de respeito entre o Mago Negro e o Roger Bottini Paranhos. Num determinado momento, ali ele passa por uma situação difícil, porque o Mago Negro lê no interior dele o ponto fraco de Roger e faz ele ali ter um conflito existencial, até que ele, utilizando-se da força que ele adquire no decorrer das eras, porque Roger é um dos iniciados no Antigo Egito e ele tem então uma expertise no campo da educação interior. E logo que ele com muita dificuldade se libera daquela ação hipnótica do Mago Negro, ele conversa, ganha até uma certa simpatia, porque humildemente e resistentemente, certamente, né? Ele, humilde e resistente, ele dialoga com esse Mago Negro e pergunta a ele se ele, o que ele acha. Primeiro, ele diz que é um trabalho que está contra os interesses dele próprio, assim como dos outros magos negros. Porque o trabalho dos magos negros qual é? Assim como este ser espiritual que nos preferimos, assim como o sol negro, é usufruir, é escravizar daqueles que não têm esse adestramento, daqueles que, à semelhança de zumbis, caminham na superfície da terra, envolvidos pela ilusão da visão, berço-túmulo, tentando usufruir como se nada mais restasse além deste organismo físico atendido por um sistema cardio-intelecto-respiratório. Este Mago Negro, ele, num instante de reflexão e até de uma estranha solidariedade, diz a Roger que certamente, se estes preceitos pudessem ser ditos numa linguagem muito simples, se encontrasse junto ao vernáculo popular, as melhores palavras, certamente as pessoas poderiam compreender, porque até então apenas iniciados, até pessoas reclusas em mosteiros, pessoas até um certo ponto adestradas no raciocínio, no autocontrole, na introspecção, é que poderiam compreender essas sutilidades, estas vibrações da compreensão dos valores subjetivos. Então, uma linguagem simples certamente seria uma melhor proposta. E com isto, Roger sente-se até grato pela opinião daquele Mago Negro. Mas uma coisa curiosa, uma segunda pérola que este Mago Negro deixa sem perceber, porque esse Mago Negro tinha uma falha comportamental, ele pensava em voz alta, ele virava as costas para Roger Bottini Paranhos e elucubrava, em si mesmando, porém ele, sabe essas pessoas que falam sozinhas, que falam em voz alta, e ele deixa passar. Por que é que Hermes escolheu esse rapaz para produzir uma obra de tamanha importância? Como é fácil dominá-lo? Por
que será? Né? E outro apontamento que ele faz é que será que isso tem a ver com a chegada do anjo? E aí ele fala, chegada do anjo. Depois disso, Roger Bottini Paranhos entende que ele próprio, através desta obra, né, dessas 10 obras que ele produziu, ele estaria preparando o caminho para a chegada de alguém nesse chão da terra que daria uma mensagem mais completa. Eles teriam que arar o chão para que este ser mais experiente pudesse dar a sua mensagem. Assim como aconteceu com Jesus. Sócrates, 500 anos. Akhenaton, 1200 anos antes de Jesus, vieram trazer essas bases para que Jesus chegasse e já tivesse o mínimo de terreno arado para falar a respeito justamente do amar. E foi incompreendido pela própria família, foi incompreendido pela sociedade da época e ainda é ignorado até o presente momento. Mas o convite está aí. Amar é se empoderar, é aumentar a vibração para que possamos renovar-nos a nós mesmos e causar ao redor de nós uma vibração suficiente para que a vida melhore, seja mais fraternal, mais solidária, mais justa, e que todos nos sintamos bem, todos aproveitemos, porque agindo diferentemente deste valor do amor e suas consequências, nós retiramos oportunidades dos outros. Só existe a fome porque existe o egoísmo, existe o acúmulo. No final de nossos apontamentos, eu colocarei 2 vídeos pequenos, onde alguma coisa nesse sentido melhor dita do que nós mesmos. Roger, através de sua caneta, passa a mensagem de Hermes Trismegisto numa história, semelhante à sua própria história, onde um personagem, que ele denomina Rafael, um rapazito de 17 anos, tem uma carreira meteórica. Ele, sendo instado pelo próprio genitor a respeito de seus interesses pelo social, ele comenta com o pai que ele, naquele final de semana, havia preparado um salão onde ele acomodaria 200 pessoas, onde ele falaria justamente deste assunto. É como se Roger estivesse contando a história da própria vida dele. Akhenaton estivesse referindo-se ao próprio Roger neste trabalho de divulgação do universalismo crístico, porém o coloca como personagem de uma história, onde ele divulga durante mais de 10 anos. Roger, durante 10 anos, trabalhou na divulgação do universalismo crístico. Mas na história, Rafael, no caso, ele vai apresentando justamente todos os preceitos instados nesta obra e numa carreira meteórica, assim como aconteceu com o próprio Roger, falava para multidões durante todo esse período. E com isto nós estamos no momento em que, após 2 meses, de um pequeno grupo de 35 pessoas, ele está falando para 11.000 pessoas. Nós estamos
na página 287 da obra, capítulo 16, O Fim de um Ciclo, é o título da história. No sábado pela manhã, após falar para 11.000 pessoas, Rafael, o protagonista da história, Eduardo, seu amigo, se encontram no jardim da mansão da casa de Rafael, conversando animadamente e aguardando a chegada dos amigos para se dirigirem à casa espírita. Tadeu, outro amigo, outro rapazote de 17 anos, os havia convidado para um trabalho de cura a alguns pacientes. Érica, namorada de Rafael, também adolescente, 16 anos, sempre fascinada pela arte da cura espiritual, se oferece prontamente. Gesto generoso que é seguido pelos outros. Os amigos, então, esperavam esta oportunidade de ali comparecerem. Então, Rafael comenta: meu amigo, eu creio que o momento é oportuno para falarmos diretamente e em particular com líderes religiosos de nossa cidade. Aquilo que você tentou organizar com empenho em nossa primeira reunião e não obteve êxito. Agora isto se realizará. Depois de falarmos para 11.000 pessoas, não há como eles negarem a revolução espiritual que estamos propondo. Eles terão que se manifestar ainda mais que alguns estavam presentes na nossa última reunião com a intenção de estudar a nossa proposta. Um pequeno intervalo. Se escrevermos na internet universalismo crístico, nós veremos Roger Bottini Paranho falando individualmente de cada uma de suas 10 obras. Se nós escrevermos Roger Bottini Paranhos, teremos ele pessoalmente em um link no YouTube. Na parte universalismo crístico, nós temos uma reunião de vários líderes filosóficos, religiosos, ateus, pessoas de mente aberta, pessoas que realmente se interessam pelo social, se interessam pelo autoencontro. E ali cada um apresenta uma aula fantástica. É uma pena que todos estes diálogos que Roger Bottini Paranhos teve com várias pessoas em diversas partes do Brasil não tenham sido todos filmados, apenas alguns. Roger, pessoa muito serena, muito reservada, atende aos apelos de todos os que o procuram. Quem me deu este livro foi meu sobrinho, Paulo Humberto Coelho Flauzino Sênior, um psicólogo muito inteligente. Ele é uma dessas crianças índigo que se refere na obra. Logo que ele comprou esse livro, em 2007, a primeira edição, a que eu tenho em mãos, ele ligou para Roger Bottini Paranhos e, segundo meu sobrinho, ele até estranhou, porque Roger estava no topo da fama, estava sendo a febre do momento. O universalismo crístico foi uma febre durante quase 10 anos. E humildemente, ele, segundo meu sobrinho, Roger, atendeu o seu telefonema, conversou, trocaram ideias. Roger tem um tom de voz, se alguém procurar na internet, muito sereno, pessoa muito acessível. É um exemplo de homem de bem que caminha na terra.
Mas uma coisa curiosa que aconteceu depois de 10 anos foi que aquilo foi encontrando uma certa tranquilidade. As pessoas conversam bastante com o Roger pela internet, mas esta multiplicação, né, de encontros em torno do universalismo crístico deu uma estagnada. E eu achei estranho, porque a proposta desta obra é justamente isso. Segundo o grupo Plataforma de Oração, que nós gostaríamos de dizer um pouco a respeito do trabalho deles, isso é inevitável. O que Roger profetizou, isso é inevitável. Inclusive, Akhenaton, Ramatiz, Hermes Trismegisto, que são os próprios colaboradores de Roger neste trabalho aqui, lá se manifestam e lá falam nos mesmos termos que Roger. Há um protagonista, uma pessoa que se destaca naquele grupo. O nome dele é Pedro Augusto. E ele tem uma mediunidade muito versátil e uma naturalidade na exposição da mediunidade dele, aonde ele se adentra à psique dos próprios comunicantes, a tal ponto que a sua voz muda, você percebe que é um ou outro, uma figura que lembra muito o Roger Bottini, que lembra, desculpe-me, o Pedro Augusto, é a figura do próprio Chico Anísio. Porque o Chico Anísio mergulhava no personagem de tal forma que você esquecia que era o Chico Anísio que estava ali. Segundo consta, parece que o Chico Anísio criava esses personagens e os mantinha por um processo até de mediunidade. Uma visão pessoal que eu tenho nesse sentido. Chico Anísio, no momento em que, porque quem faz teatro, quem busca a compreensão da introspecção da arte cênica, sabe que existe uma coisa que se chama laboratório. Laboratório. Há um período em que você cria o personagem, se entrega ao personagem. Carlos Vereza, ele teve que fazer um personagem, eu não me recordo qual deles. Carlos Vereza não fumava, mas ele teve que fazer um personagem, que eu não me recordo o nome dele, que fumava muito. E ele se entregou de tal maneira ao personagem que ele passou a fumar. E deu o maior trabalho para ele se libertar daquele personagem, para se libertar do vício. Ficou quase 2 anos para se libertar do vício que o personagem tinha. E assim, eu entendo que essa entrega que a pessoa tem ao personagem criado para as artes cênicas tem um tanto quanto de mediunidade. Mas o caso de Pedro Augusto, ele tem a inteligência daqueles que se manifestam por sua boca. A semelhança do que aconteceu aqui com Rafael. Rafael representava o aparelho fonador entregue aos páramos dos seres celestes, aqueles que tinham o que dizer. Sócrates, ele tinha uma peneira para dizer as suas palavras. A primeira delas era a peneira da utilidade, da verdade. A segunda é a utilidade, né? Então, era verdade a conversa, o assunto em pauta? Seria útil para a pessoa, né?
e se aquilo estava mesclado de bondade, porque a verdade deve ser dosada. Chico é um grande pensador, e ele dizia que mentir ele não mentia, mas ele dosava a verdade. Ele pautava o que precisava ser sabido de acordo com a capacidade de absorção, porque a luz em excesso cega, a água em excesso afoga, o calor em excesso queima. A luz é algo que é maravilhoso, nos esquenta, nos ilumina, nos mostra o caminho, nos diz do que vai ao redor. E esta luz, este calor, essa energia intelectiva, quando chega ao nosso mundo íntimo, quem vai nos ministrar tem que ter um controle, um ajuste, para que a alta tensão do conhecimento não nos enlouqueça. Há um autor, que eu esqueci o nome, uma obra de Carlos Bacelli, onde ele dirigia o hospital psiquiátrico em Uberaba, e que ele inclusive ajuda na parte espiritual daquele hospital, hoje, desencarnado. Ele diz que quando foi para o plano espiritual, ele ficou numa colônia espiritual e ali ele sentia vontade de fumar, tinha, até hoje tem, impulsos de nervosismo, mas que por bondade do Altíssimo ele foi colocado num aeróbus, porque espíritos que não têm esse poder de levitação, de mudança de faixa vibratória, para alçar páramos mais sutis, a necessidade de um aeróbus, de um ônibus espacial, digamos assim, no plano espiritual, para que haja um transporte de alguém daqui para colar, tanto para um plano mais sutil como para um plano mais denso. E ele chegou num plano um tanto mais sutil. E o impacto para ele foi tanto que logo que ele desceu da nave, do aeróbus, ele conversando com os amigos, tal, começou a olhar a natureza ao seu redor, perceber as vibrações do local e mal ele deu por si, já estava retornado lá a esse hospital onde ele atualmente trabalha, porque ele não suportou a vibração, as mudanças que estão acontecendo numa faixa vibratória diferente daquela que a pessoa está acostumada. Conta-se que na obra Nosso Lar houve um momento de aferição para que fizesse-se um upgrade, uma melhoria nas condições vibracionais das pessoas que trabalham, os chamados cidadãos do local. André Luiz, só depois de 2 anos que conseguiu ser um cidadão. Cidadão é aquele que tem direito, tendo em vista os deveres cumpridos, o preparo intelecto, emocional, para que possa lidar, ser alguém que esteja à frente das tarefas. Mas houve um momento em que o estado vibracional dos cidadãos, não dos assistidos, dos cidadãos de Nosso Lar, as pessoas precisariam absorver alimento de uma maneira diferente, porque ali tem que ter caldo, alimento, tudo sintetizado para que as pessoas tenham um pouco daquelas manias do que acontecia enquanto encarnados ali atendidos. Então o que aconteceu? Um outro governador que adentrou uns 300, 400 anos antes da época que André Luiz desencarnou, ele promoveu essa mudança, disse para todos os cidadãos
cidadãos que haveria uma mudança, que os alimentos ali seriam outros. E a coisa foi tão regateada, foi tão incompreendida por boa parte dos cidadãos daquela localidade, que eles começaram a barganhar com regiões do umbral. Alguns saíam do nosso lar, iam para regiões do astral inferior, lá no umbral, para buscar alimentos para si e para outros que não conseguiam atender aquela solicitação do governador da época. Então veja bem como é complicado a questão da compreensão da faixa vibratória seguinte, a necessidade de todo um preparo e de um interesse da pessoa e para que seja graduado nessas circunstâncias. Como é uma leitura longa, eu já vou colocar duas pessoas para serem ouvidas. Uma delas, chamada Eduardo Marinho, um indivíduo que nasceu como o Roger Bottini, como Rafael da história do Roger Bottini, né? Do Hermes Trismegisto. Nasceu numa família muito rica e, no entanto, preocupado com o social. A mesma coisa aconteceu com Eduardo Marinho. Então, para a gente sentir a vibração da própria pessoa, eu vou colocar a reportagem. E depois eu vou apresentar para vocês a figura de Pedro Augusto, um avatar, que, à semelhança do próprio Cristo, desceu de regiões do astral superior para trazer a sua experiência, porque nós precisamos aqui na Terra de espíritos maduros. Nós aqui do dia a dia, não estamos capacitados para dar todo esse testemunho. Então há necessidade de nos exemplarmos. Eu senti muita falta do Chico quando ele desencarnou. Para mim era uma referência muito forte. Hoje a gente tem outros aí, né? O Divaldo, que ainda está por aí, Carlos Bacelli, que eu conheci pessoalmente. Se o Bacelli assistir esse vídeo, ele vai se lembrar de mim. Eu participei da Mocidade Espírita no Centro Espírita Vicente de Paulo e fiz uma revistinha lá na época. Ele me fornecia as folhas de sulfite para que eu pudesse produzir aquele material. Então, sou muito grato a ele pela sua bondade, pela sua generosidade e admirado pela sua expertise, pela sua habilidade em lidar com o plano espiritual a tal ponto de produzir essas obras que a gente vê aí junto às livrarias, junto à população ávida de autoencontro. Então vamos primeiro ouvir a palavra de Eduardo Marinho. Enxerga, por exemplo, diferente de mim. Tu tá, assim, igual você falou, não é que você tá, nem eu tô te julgando, nem você tá me julgando, mas para você funcionou melhor ir para lá ver a realidade, né? Foi isso que você fez. E é assim que eu tenho impacto, é assim que você enxerga uma forma de impactar a existência, de certa forma. Uma forma de me satisfazer a existência. Não tem impacto. Eu acho que tem impacto, cara. Os impactos que teve foram os meus aprendizados, velho. Agora, o que há de impacto nas pessoas, com o que eu faço, com o que eu apresento, com o que eu digo, isso não é calculado por mim. Isso não é escolha minha. Isso foi acontecendo. Eu fui vendo o mundo desse jeito que eu falo. E dizendo isso, durante 30 anos eu falei a mesma coisa, velho. Acrescentando de vivências. E sob desprezo. Imagina, eu estava vendendo artesanato reflexivo num bar. De mesa em mesa, de bar em bar. De repente eu encontrava um cara desse, endinheirado, pá, que
queria contestar uma parada e eu levava, tinha argumentação, e o cara não aceita que eu tenha razão, porque eu sou um merda social para ele. Sacou? E na hora que ele pega o argumento para mim, ele já me insulta. Você vai me é um merda. Eu aprendi a ouvir isso como não tem mais argumento, cara. Você vai me é um merda. Eu escuto, não tem mais argumento. Eu digo, pode crer. Valeu. E passo pra frente, velho. Tem outra pessoa melhor do que ele logo ali. Sacou? Às vezes eu até respondia, no final eu já tava respondendo assim, sou mesmo, mano. Merda orgânica, é um ótimo adubo. Enquanto ele parar pra pensar, eu vou embora, mano. Porque senão ele me agride. Quem você pensa que é pra falar assim comigo? Sacou? A ideia dele é essa. Mas eu já estou consciente que ele me vê como inferior social e que ele não vai admitir perder o argumento para mim. Agora, se eu brigar com ele, o dono não me deixa mais entrar para vender, mano. Se eu brigar com ele, eu não vou seguir vendendo. Eu tenho filho em casa, eu não posso estar brigando por aí. Já teve um cara que eu parei, eu fazia, na época de crise, velho, eu pegava um arame, torcia, fazia um nomezinho bonitinho, fazia um brochinho. Era o trampo mais barato que eu podia fazer. Vendia no preço de uma cerveja. E tem lugar que o cara não quer que você pare. Eu chego numa mesa, é uma mesa grande como essa aqui, na verdade várias mesas juntas no bar. Aí eu vou naquele que está na cabeceira primeiro, geralmente é o mais velho ou o mais rico. Aí eu vou nele primeiro. Quer dar uma olhada? Não. Aí eu vou pela mesa, mostrando, dei a volta, aí do outro lado duas meninas paradas, deixa eu ver, olha o meu nome aqui, quanto é isso? Eu, tanto. Aí eu vou querer, aí a outra fala, pô, mas não tem o meu nome, não, mas eu faço agora. Nisso o cara tá me olhando lá, puto da vida. Ele não queria que eu parasse. Queria que eu fosse embora. Cabeludo, na praia, de sunga, bonitão, duas meninas. Eu não tinha nenhuma intenção, mas ele já estava enciumado lá. Aí na hora que eu falo, eu faço agora. Ah, é? Então pode fazer, meu nome é tal. Aí eu comecei a torcer o arame e o cara começou a me insultar. Vocês pra mim são um bando de vagabundo. Quando o cara fala vocês, mano, ele não tá falando comigo. Ele tá falando com um grupo que tá na cabeça dele. Eu não pertenço a esse grupo. Vocês pra mim são um bando de vagabundo. Eu cheio de calo na mão. Eu sem responder. Só fazendo. E o cara que começou a conversar com o outro. História, porque teve o hippie, cara, ganhou uma carona, roubou, tem outro lá que matou. Eu aqui, mano, fazendo um nomezinho. Terminei de fazer, dei pra ela me pagou, eu ia pra outra mesa, mas eu olhei pra ele, era novo, mano, tinha 23 anos, 24, já tinha duas filhas. Aí eu falei, pô, não pode ficar assim, cara. Aí eu olhei pra ele e falei assim, meu irmão, as mesas em volta pararam de falar, mano. De tanto que ele tava me insultando, várias mesas em volta, todo mundo parou de conversar e todo mundo ficou ouvindo. E começou a ecoar a voz dele dentro do ambiente, todo mundo silenciado, esperando a minha reação. Aí eu olhei pra ele, botei no bolso, guardei o alicate, deixei tudo pronto pra correr. Falei, meu irmão, você quer briga? Claro que tinha mesa entre eu e ele, né? Ele ficou em pé, mas por quê? É porque eu saí de casa para trabalhar, mano. Tenho duas crianças pequenas. Eu não posso estar trocando sopapo com ninguém, porque eu preciso ganhar meu dinheiro, entendeu? Mas tá assim de gente que gosta de briga, mano. Você vai arrumar alguém para brigar com você. Eu é que não vou poder, tá bom? Você me desculpa, dá licença. E saí. Velho, a mesa começou a rir, o bar inteiro começou a rir. Os amigos dele pegaram ele, eu vi assim, pegar o ombro dele e sentar ele de novo. Sacou? E eu já não olhei mais para ele, mano. Porque depois de uma hora dessa. Mas aí, na minha idade matura, né, velho? Eu fui em volta da mesa, mano. Sacou? Ele estava sentado ali, eu fui na mesa aqui, na mesa aqui, na mesa aqui. Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? E as pessoas estavam assim me olhando. Não. Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? Na última mesa tinha um cara sozinho. Do lado, assim. O cara olhou e, em voz de desafio, assim, como quem toca um desafio. Eu quero ver sim. Deixa eu ver o que é isso. Aí eu botei o painel na mesa e ele começou a ler. Vergonha não é mudar de ideia, vergonha não ter ideias para mudar. Loucos abrem caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. Quanto mais alto voamos, menores parecemos aos olhos dos que não podem voar. Aquelas coisas que eu escrevi ali, né? Frases de outras pessoas e minhas também, por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. E aí, o cara, peraí, mas você toma cerveja? Eu falei, tomo. Aí, senta aí. Comecei a tomar cerveja com ele, ele começou a separar, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu falei, velho, isso é feito à mão, dá um trabalho medonho para fazer. Isso não é preço de brochinho industrial, entendeu? Eu falei, não, eu imagino que não. Quanto é? Eu falei, o preço de uma cerveja. Ele falou, então tá tranquilo. Aí pegou 4, a gente trocou uma ideia, eu não olhei mais pra mesa. Aí quando terminou, ele me pagou, eu levantei. Quando eu olhei, mano, todo mundo tinha ido embora. As mesas estavam vazias. Os caras levantaram e foram embora, eu nem vi. Nem vi. Eu espero que tenha servido para o cara refletir. Mas eu penso que só se revoltou. E os
os amigos dele devem ter contido ele. Porque ele estava completamente errado, eu estava trabalhando, né, velho? Mas foi uma maneira que eu encontrei de encarar o desrespeito. Só que quando o cara vem e agride, eu absorvo e devolvo para ele em reflexão. Sabe? Explico alguma coisa para ele. Não vou poder brigar com você, eu tô vendo que você quer brigar, mas eu não vou poder, mano. No meu caso, mas tá assim de gente que topa, que adora brigar, entendeu? Você vai encontrar alguém. E fui embora rápido. E a surpresa foi porque todo mundo estava esperando que eu reagisse agressivamente. Vamos lá para fora. Só que dava para moer o cara, dava para ver que era um bunda mole, mas não estava afim. Tá certo? Não dou o direito a um babaca desse de me tirar a calma, velho. De me estragar a noite. Porque se eu brigasse ali, eu ia ficar no astral que eu não ia mais vender nada. E a minha responsabilidade de pai? Só que eu não posso me deixar levar. Isso o cara não vai levar, né? Não vai. Não vai. Isso aí o mundo toda hora te chama, velho. Toda hora o mundo te encosta, te espeta, te fuça, te provoca. Se você se deixar, você vai viver o inferno. Eu estou aqui hoje, na presença dos meus irmãos, na presença de vocês, irmãos queridos, filhos de Deus, para lhes trazer as boas novas, em nome do Deus Altíssimo e em nome do meu irmão Jesus Cristo. Meus filhos, é chegada a hora, é chegado o momento da luz prevalecer na face da terra. A luz ganha cada vez mais campo, ilumina cada vez as trevas. Está sendo feita uma grande limpeza, uma grande remoção de espíritos que já fizeram as suas escolhas insistentes em permanecer no mal. Serão recolhidos, retirados dos seus corpos físicos, muitos desses espíritos, através de situações inúmeras que não nos cabe enumerar agora, assim como se intensifica o trabalho nas regiões ínferas, cada vez mais. Espíritos angélicos já vêm sendo trazidos à reencarnação. Já temos uma quantidade grande de espíritos angélicos já reencarnados, com diferentes idades, e esses espíritos, muitos deles já foram levados ao despertar e outros já estão sendo levados ao seu despertar, para que possam saber quem são, pois estão no esquecimento, e começar o trabalho que foi preparado no plano espiritual antes das suas encarnações. Esses espíritos começarão a se apresentar em vários pontos do Brasil, principalmente, e alguns outros em outros países. Esses espíritos se unirão, mesmo à distância, para uma grande obra. É necessário que se faça a escolha. Todos os trabalhadores do Cristo, todos os trabalhadores de última hora, é necessário, meus irmãos, que vocês abandonem interesses infantis, interesses escusos pela busca insana pelo título, a busca insana pela fama, pelo reconhecimento, pelo aplauso e pela riqueza financeira através do trabalho de Deus. As disputas, todos aqueles que estão alimentando disputas dentro dos trabalhos espirituais serão removidos. É necessário união nos trabalhos espirituais para que haja a preparação, que já começa, dos espíritos angélicos, os espíritos evoluídos, os espíritos emissários do Cristo, que já estão sendo preparados para adentrar este planeta e habitar e estabelecer o reino de Deus neste mundo, o reino de amor e de fraternidade. A vibração do planeta muda. Já estamos mais na regeneração do que no provas e expiações. Acabamos de sair do meio
nós estávamos no meio, entre provas e expiações e regeneração. Nós já saímos do meio, já entramos na regeneração. Eu sei que tem uma data, 2057, sim, essa data é real, sim, ela é. Mas nós já estamos a caminho da regeneração. Por isso, eu estou avisando isso para vocês, em nome de Deus, que nós já estamos na regeneração. Portanto, meus irmãos, a vibração do planeta já está diferente. Todos aqueles que estiverem vibrando em provas e expiações, todos aqueles que ainda estiverem alimentando todo e qualquer tipo de paixão, todo e qualquer tipo de vício, sentir-se-á mal, sentir-se-á agitado, nervoso, muitos ficarão agressivos, muitos vão modificar o seu comportamento e não vai ser para melhor, porque não vão acompanhar a vibração a qual o planeta já adentrou. Não está adentrando, já adentrou. Nós já estamos vibrando na quarta dimensão. Entramos na quarta dimensão. Eu peço que todos aqueles que estão vibrando já no amor e na fraternidade crística, todos aqueles que estão vibrando na luz crística, que tenham paciência com os irmãos, que terão comportamentos, vamos dizer assim, diferentes daquilo que vocês estão vibrando. É necessário paciência com esses irmãos. Esses irmãos devem ser amados, devem ser bem tratados, devem ser educados para eles poderem evoluir o máximo que eles puderem, mas muitos não vão acompanhar esta vibração e depois dos seus desencarnes serão enviados para uma nova morada planetária para continuarem o seu crescimento. É necessário que todos aqueles que estão já vibrando nesta sintonia crística mantenham esta vibração. Não caiam suas vibrações, não deixe sua vibração cair, porque se sua vibração cair, você vai se sentir mal, igual os irmãos que estão vibrando numa frequência inferior. Vocês ficarão como eles, vocês se sentirão mal. Então é necessário que vocês mantenham a vibração de vocês. Todos aqueles que trabalham em todo e qualquer trabalho espiritual e estão sentindo energia de agressividade, impaciência, intolerância e raiva, é necessário que mude agora. Porque essas energias não estão só sendo inseridas. É o teu espírito. É o teu espírito que não está acompanhando a vibração a qual nós estamos entrando. Então esforça-te, dedica-te a modificar isso. Principalmente os que estão em trabalhos espirituais, porque os irmãos que querem permanecer no mal perceberão a energia a qual você está e eles acentuarão isso. Mas isso só está sendo acentuado porque vem de você. Então é necessário que busque o amor. Só o amor será a vibração que será capaz de fazer com que você pare de se sentir assim. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma energia no seu espírito, diferente uma das outras, cada um tem uma personalidade. Compreendam os seus irmãos, compreendam aqueles que são mais calmos, aqueles que falam manso, aqueles que falam devagar, aqueles que são mais sérios. Não exija desses irmãos aquilo que eles não são. Não exijam uma coisa que eles não querem fazer e não façam com que eles tenham que ser algo que eles não são. Cada um é de um jeito. Uns são mais alegres, outros são mais sérios. Lembrem-se, um irmão que está sério, que está mais calado, não quer dizer que ele está triste ou que ele está com raiva de alguma coisa. Muito pelo contrário. Ele pode estar muito feliz e pode estar na presença de Deus muito forte e a energia crística pode estar muito forte nele. Por isso, a grande serenidade, o grande amor que ele está alimentando está fazendo com que ele fique mais sério, mais sereno, mais tranquilo, porque ele está em
paz. A paz dentro dele está muito grande. E muitos não vão compreender isso. Vai achar que o irmão está desligado, que ele está triste. Não é isso. O irmão está em paz. Que é o caso desse que eu uso agora como instrumento. Então compreendam. Porque aqueles que estiverem buscando o amor e a fraternidade vão mudar e modificar cada vez mais o seu jeito de ser. Estamos preparando o momento, estamos preparando a hora para que vocês possam ter informações do plano espiritual, informações mais profundas. É a hora da era do espírito. Os espíritos vão se manifestar cada vez mais em médiuns. E esses espíritos não querem se manifestar somente dentro de uma casa, com 50, 70, 30 ou 100 pessoas presentes. Eles querem falar pelo mundo. Então todos aqueles que usam este veículo de comunicação chamado YouTube, muitos médiuns começarão a incorporar, a canalizar espíritos. Isso vai se intensificar, porque os espíritos vão se apresentar para que possam perceber que uma realidade espiritual existe. É a era do espírito. Os espíritos vão se apresentar e vão se mostrar em médiuns. E começarão canalizações que muitos diziam ser impossíveis. Nunca foram impossíveis. Elas começarão a se intensificar e os espíritos vão vir com roupagens, mas também vão se mostrar como eles são. Eles vão se identificar através de médiuns. Não se assustem. Somos nós. Somos nós. Então estamos preparando o momento para que este médium chamado Pedro, este que eu uso agora, nós começaremos num futuro breve uma série de desdobramentos com ele. Nós vamos retirar o espírito dele do corpo durante o sono e nós vamos levá-lo no que vocês chamam de inferno, ou dimensões inferiores, ou dimensões purgatoriais, ou no abismo. Nós vamos levar ele na região mais profunda do abismo. Nós vamos levar ele em regiões que nem Dante Alighieri foi. Nós vamos levar ele em regiões que Dante foi e outros médiuns foram. Mas nós vamos levar ele também em regiões onde nenhum outro médium foi levado. Ele ficará totalmente consciente. Totalmente consciente. E ele trará todas as informações e tudo deve ser escrito e registrado para livros. Ele verá tudo em detalhes. A informação que eu estou trazendo é muito importante. Nós estamos tendo problemas. Eu preciso falar com o mundo. Eu não posso me limitar somente a 20 ou 30 pessoas. Eu preciso falar com o mundo, meu irmão. Eu posso continuar? Nós vamos levar ele no inferno. Nós vamos levar ele no pé esquerdo do inferno, no pé direito do inferno, na perna esquerda, na perna direita, na coxa direita, na coxa esquerda, na região pubiana do inferno. Nós vamos levar ele no umbigo do inferno, no estômago do inferno, na barriga do inferno. Nós vamos levar ele no peitoral esquerdo do inferno, no peitoral direito do inferno, no pescoço do inferno, no braço esquerdo do inferno, na mão esquerda do inferno, no braço direito do inferno, na mão direita do inferno, no queixo e na boca do inferno, no nariz do inferno e na cabeça do inferno, por final. Sim, o inferno tem a forma de um homem. Nós vamos levar ele lá. Depois de terminar esse trabalho, nós vamos dar um pequeno tempo e vamos levar ele em esferas superiores. Para que eu seja bem claro, nós vamos levar ele no reino do Cristo. Ele estará consciente. É necessário que médiuns estejam com ele, numa renúncia muito grande. Renúncia porque deverão estar com ele durante muitas horas, em todos os momentos que nós arrebatarmos o espírito dele. Porque tudo deverá ser registrado. Nós estamos trazendo médiuns, outros médiuns, para vir aqui e ajudar. Eles vão enxergar o que estará acontecendo porque a espiritualidade vai mostrar para eles. Vai mostrar para eles a magnitude e a grandeza desta obra. Porque esta obra é do Cristo. Este trabalho espiritual é do nosso Senhor Jesus Cristo e do Deus Altíssimo. E é para o progresso do mundo. Todo este trabalho está sendo feito para que o véu caia. Todo este trabalho será feito para que o véu caia. Eu mesmo vou buscá-lo. E outros espíritos também. Ele descerá com arcanjos.
ele descerá com anjos, ele descerá com espíritos sublimes, ele descerá com guardiões planetários também. Ele também descerá com pais velhos, será uma grande equipe que vai com ele. Muitos espíritos vão com ele. Tudo isso será registrado e será trazido no futuro próximo. Nós não daremos data, nós não trabalhamos dando datas, porque o tempo pode mudar, nós podemos mudar os planos e podemos fazer antes ou um pouco depois. Por isso nós não damos datas. Então, meus irmãos, é necessário que vocês, médiuns dessa casa, é necessário que haja dedicação total. E todas as atitudes infantis encerrem agora. Haverá uma grande seleção. Só ficarão aqueles que realmente estão inseridos na obra, e estão dedicados e estão em renúncia das suas próprias vidas em prol do trabalho do Cristo. Nós vamos fazer com que aconteça muitas coisas nas suas vidas, para você fazer uma escolha, se você fica ou se você sai. Nós traremos agora médiuns preparados, que já estão sendo preparados há muitos séculos, e eles virão. Eles já estão sendo trazidos para estarem aqui. Quando isto acontecer, mas não é só isto, acontecerá outras situações. Faculdades mediúnicas serão abertas neste médium de uma forma, vamos dizer assim, superlativa. E quando estas faculdades forem abertas, ele precisará de muitos irmãos para ajudá-lo. Mas abriremos faculdades mediúnicas também na irmã chamada Karina. Ela verá os espíritos e ouvirá os espíritos. Também será arrebatada em espírito, de forma consciente. Porque essa irmã foi preparada por Hermes Trismegisto. E ela já vem trabalhando com ele há muito tempo. Ela é uma iniciada. Então, irmãos, é necessário que vocês se preparem e finquem os seus pés no chão. É necessário que não haja nenhum tipo de misticismo, nenhum tipo de religiosismo, nenhum tipo de superstição. Nós veremos o plano espiritual como ele é, sem religião, sem misticismo, sem superstição, de forma séria, concreta, com os pés no chão. A informação do plano espiritual será trazida em profundidade, como não foi trazida em nenhum outro livro. Também o que ele verá e ouvirá, e trará em tempo real muitas informações. Essa é a informação. Estou aqui como um emissário de Deus e trago-lhes as boas novas, em nome do Deus Altíssimo e em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade e o tempo que vocês cederam para que possa falar. Muito obrigado. Fiquem na paz do Deus Altíssimo. Muito obrigado. Que o amor, a paz e a luz. Então, nós agradecemos aos amigos espirituais que nos propiciaram esse encontro e que, junto a essa gravação, que a experiência de Akhenaton, de Ramatias, de Hermes, possa colocar aquilo que as palavras não conseguem traduzir ou que nós pessoalmente não podemos absorver, para que cada um de nós se encontre consigo próprio e compreenda que não precisamos de líderes, de sacerdotes, de gurus, de prepostos, para uma realidade que é inata em cada um de nós.
nós temos nos iludido com o imediatismo. Basta o silêncio interior para que aquilo que é natural. Um pássaro, quando vê outro pássaro cantar, automaticamente ele é um pássaro. Nós somos deuses, filhos da fonte criadora, do Deus Altíssimo. Aquilo que há de presente, aquilo que é a essência da própria fonte criadora está em cada um de nós. Se você pegar uma corda do violão, vibrar num determinado ponto, a outra corda que tem uma outra nota musical, se for alcançada por aquela vibração, por aquele jeito que nós tocamos, ela vai vibrar junto. Se a gente cantar em determinados níveis de vibração, coisas ao redor, a começar de cristais, irão ser fraturados. Hoje em dia se fala em som branco. Som branco. O som que elimina o som. Hoje a tecnologia está nesse ponto. Você tem o som, que é uma determinada vibração, tipo, está tendo um barulho, né? Uma fábrica, de alguma coisa ao redor. Você tem equipamentos que produzem o som branco. Você descobre a vibração que vem, que te incomoda, e aquele aparelho elimina o som. Nós temos experiências na manipulação da luz, onde luz e luz pode dar mais luz. E luz pode dar trevas. Então a luz, ela caminha como se fossem ondas. E ela caminha de uma maneira corpuscular, como se fosse matéria, através dos chamados fótons. Então, quando a luz encontra a luz, se as duas estão vibrando juntas, os picos se encontram e ela brilha mais. Mas se a luz está naquela fase de depressão, há uma situação de desconstrução. Então tudo é vibração. A matéria que surgiu dessas energias, porque se chegou ao ponto de dizer que a matéria é luz coagulada, é energia coagulada. EmC² é uma fórmula encontrada pelo Einstein, que faz com que isso daí aconteça. Einstein descobriu que a energia vira matéria, que a matéria vira energia. Há uma impermanência na matéria. Curiosamente, o mesmo Einstein que descobriu que da energia surge a matéria, quando se chega lá no mínimo da matéria, que se chama medida de Planck, 10 elevado a menos 35, se eu não estou enganado, abaixo disso, as surpresas elencadas, estudadas, normatizadas, cujas ferramentas hoje estão mais organizadas, hoje que nós estamos falando no mês de agosto de 2022, e se chega ao ponto de se isolar fótons de luz, se isolar íons, se chega ao ponto de isolar elétrons, de fotografar elétrons, de prendê-los em armadilhas quânticas. Isso agora, 1 ano, 6 meses, no máximo 2 anos atrás. Nós estávamos nos referindo a Einstein.
Einstein, ele chegou ao ponto de chamar de surpresas fantasmagóricas, surpresas fantasmagóricas do mundo quântico. O emaranhamento quântico causa surpresas fantasmagóricas. Olha o título que ele, as palavras dele. Então, nós estamos beirando aquilo que a ficção científica sempre tem apresentado, como sempre referenda o grupo Plataforma de Oração, são espíritos que foram desdobrados, levados a determinadas regiões umbralinas, determinadas regiões ascensas, vibrações superiores, para se produzir filmes, tipo Avatar, tipo Matrix, aonde a pessoa, aquela série Star Wars, tudo aquilo são maneiras de a espiritualidade ir trazendo a realidade do espírito para a gente que ainda está brincando no jardim da infância em termos do intelecto, em termos de ciência, em termos de espiritualidade principalmente. Então está aí o nosso convite para que nós, primeiro, saibamos que este encontro é individual, é pessoal, não pode ser terceirizado. Segundo, que nós devemos, toda vez que nós nos encontrarmos, para esta compreensão da parte que o outro sabe da verdade e podermos juntar com aquilo que nós podemos alcançar, a necessidade de que as doutrinações, os paradigmas, os conceitos enraizados e essa ufania de achar que eu sei. Todos nós temos uma parcelazinha da grande realidade, desse grande tabuleiro a ser composto que a gente chama de verdade. Todos nós temos, mas o momento é de se ouvir mais do que tentar dizer porque sabe. Muita paz a todos.